Olá pessoal, tudo bem? O que a água do radiador tem relacionado com o GNV? Bom, eu trouxe aqui uma redutora GNV quinta geração, tá? Para explicar para vocês o que a água do radiador tem a ver com o funcionamento do GNV. Em primeiro lugar, cabe explicar para vocês o porquê que o nome da peça se chama redutora de gás, tá? Porque o GNV ele trabalha com 220 bar de pressão no cilindro, tá? A gente vai falar detalhadamente disso depois, tá? Vamos focar agora na água quente, o que a água quente do radiador traz e o que ela tem relacionado com o GNV, tá? Então, o GNV ele tem pressão de trabalho de 220 bar no cilindro, que é a pressão de abastecimento e a pressão de armazenamento, né, do cilindro. E nós temos a redutora, no qual entra esses 220 bar aqui, né, por uma dessas duas entradas, né, o outro é um auxiliar de manômetro, né, um manômetro indicativo de pressão, e através dessa solenoide a gente tem a abertura de gás que passa para a redutora, no qual ela reduz a pressão de 220 bar para pressão de trabalho em torno de 1,85, 2 bar, dependendo da regulagem do veículo e da cilindrada do veículo. Bom, a alta pressão vai entrar por aqui, né? A solenoide vai abrir, vai liberar o gás para passar pela redutora e a redutora transformar essa pressão na pressão de trabalho, tá? Então, o que acontece? Como ela tem uma passagem, um fluxo de gás grande por ela no funcionamento, ela vai haver um congelamento da redutora, ela vai congelar, né? Que nem aquele motorzinho de geladeira, que nem o princípio de ar-condicionado, né? O gás em velocidade ele congela. Então é necessário na instalação fazer a intercepção da água quente do radiador com a redutora. Então nós temos essas duas entradas aqui, ó, que é a entrada e saída de água, né, de água quente. Então é ligado uma mangueira de água quente numa entrada dessa e na outra volta para o radiador do carro para fazer a circulação da água quente na redutora para que ela não congele, tá? Um outro detalhe muito importante, o quinta geração, o GNV quinta geração, quando você dá partida no carro, o motor ele atinge a temperatura ideal de passagem, porque o GNV também ele é um combustível gelado, né? E a gente tem o pleno funcionamento do GNV com o motor já com uma certa temperatura. Então o que acontece? Na redutora também aqui, ó, nessa marca em especial, aqui vai um sensor de temperatura do gás. Ele é fundamental, não só o sensor de temperatura do gás, porém como a água quente é fundamental para que tenha o funcionamento do GNV. Então assim, às vezes pode acontecer o meu carro, como já aconteceu comigo mesmo, eu até acabei identificando um outro problema grave que um carro meu tinha numa viagem. Eu peguei uma viagem para fazer e eu vi que no meio da viagem, já andando cerca de 20 quilômetros mais ou menos em viagem, o carro voltou para a gasolina. Ele saiu do GNV e o sistema devolveu para o combustível líquido. Bom, tem alguma coisa errada. Como esse carro que eu estava fazendo essa viagem ele não tem marcador de temperatura, na hora eu resolvi parar no primeiro posto, abrir o capô e ver o que estava acontecendo. Aí percebi que a redutora estava congelada. Ou seja, não coloquei a mão nela, não estava circulando água. Eu abri o reservatório, olhei, a água, não tinha faltado água no motor, porém o meu carro tinha trancado a válvula termostática. Então, na verdade, me serviu até como um alerta. Foi um defeito, uma falha, me serviu como um alerta. Não implicou em nada o meu funcionamento do carro, meu carro não houve falha, né? Ele apresentou um defeito, ele simplesmente não funcionou mais o gás, parou de funcionar o gás, né? E então eu identifiquei essa avaria na válvula termostática. Uma outra coisa que é muito importante falar também, pessoal, essa explicação que eu dei para vocês, às vezes o pessoal pensa assim, ó, mas esse gás não funciona, o GNV não está funcionando. O GNV está perfeitamente funcionando, tanto que a válvula termostática do meu carro tinha um problema e não o gás, não o GNV. O sistema de GNV não tinha problema. O sensor de temperatura estava com a temperatura correta, por exemplo, nesse carro fica em torno do algoritmo de 35 graus, ou seja, a gente vai dar a partida no carro, a água começa a circular e quando a temperatura da água passando na redutora
atingir os 35 graus, ela vai armar a solenoide e passa a entrada do gás. Obviamente, para ter esses 35 graus nesse carro, a gente já tem um padrão de acerto no qual o motor já está na temperatura correta para o pleno funcionamento. Ele não está entrando muito cedo, né, com o motor gelado, né, e também não muito tarde, para a gente não andar muito no combustível líquido e acabar gastando gasolina, entendeu? Então, para explicar assim para vocês de uma forma um pouco mais no linguajar popular, espero que fique bem claro, é muito importante também orientar vocês, os clientes e usuários, colegas aí, parceiros, que esse problema, às vezes o pessoal chega e diz, não, o problema é no gás, o problema é no GNV. E o problema não está no GNV, o problema está no meu carro, entendeu? O meu carro tinha um problema de válvula termostática, entendeu? Aquela sujeira, ferrugem no radiador acabou ocasionando a tranca da termostática, entendeu? E o bom é que o GNV me fez perceber isso e ver e me poupou uma queima de junta, né? Porque o que aconteceu no meu caso em especial? O motor estava trabalhando aquecido, né? Inflado, aquecido, e o radiador trabalhando gelado, entendeu? Então, o que acontece? Não fazia aquela troca. Poderia vir a ocasionar na estrada, no meu trecho, uma queima de junta. Então, eu abortei a viagem, fiz a manutenção do carro e tudo certo. Vida nova, vida que segue. Então, pessoal, isso é um detalhe muito importante a gente saber sempre. Eu vou estar aqui ajudando vocês explicando, passando o conhecimento para vocês entenderem como que funciona o GNV quinta geração. Tá? A gente vai estar falando bastante coisas, bastante detalhes a respeito do funcionamento e mostrando os componentes, as peças. E principalmente eu acredito que o que fica de lição aqui, não só entendendo o porquê que a água quente é necessária para o trabalho do gás, a gente pode tirar daqui dessa explicação, eu acredito que duas coisas, vamos tentar enumerar elas aí. A primeira, o meu carro de repente não estou andando, ele não está passando para o gás. Isso acontece muitas vezes, a pessoa liga, quer agendar uma revisão. O meu carro parou de entrar no GNV, ele está funcionando normal, mas não passa mais para o gás. Esse é um motivo que pode estar acontecendo. Pode ser que você esteja com a circulação de água comprometida, ou por causa de uma bomba d'água, ou por causa de uma válvula termostática, né, uma mangueira com alguma avaria, e então você não vai ter a passagem do GNV até corrigir a água quente chegar na redutora, tá legal? Eu acredito que é isso aí nesse vídeo, ficou bem explicado, e vou agradecer a vocês aí, tá ok? Valeu, obrigado!